Bom dia, pessoal, eu sou o professor Arthur Teló e nós vamos começar nessa época de quarentena um pequeno curso, algumas aulas sobre os elementos da narrativa. Então, antes de mais nada, nós vamos ler contos, Eu decidi que a gente vai priorizar este gênero, entre outros, também narrativos que poderemos escolher. E eu vou dar para vocês algumas instruções, algumas ferramentas de leitura, Nesse primeiro momento a gente tem que lidar com algo que a gente pode chamar de teoria da literatura, que seria o quê? Diversos recortes a partir dos quais eu posso ler um livro. Eu sempre gosto de dizer, que acompanha as minhas aulas presenciais já deve ter visto essa metáfora, de que a teoria da literatura, ou as diversas teorias da literatura, elas são como lentes para os nossos olhos, A partir dessas lentes que eu vou poder focar o texto e extrair informações dele. Porque um texto, a palavra no papel, quem dá vida a ela é o leitor. Ela não passa de um primeiro momento de um monte de tinta ou manchas negras sobre a página, e quem vai dar sentido e vida a essas manchas negras é a leitura, o receptor, a leitura de que cada um fizer do texto, Toda a nossa leitura, seja em nível consciente ou inconsciente, é amparada por uma teoria, Isso daí nós temos alguns teóricos como Terry Eagleton, que fala que existe uma teoria implícita que nos permite, criar esse objeto, que é o livro, pelo menos o fascínio literário e o efeito de transe, comunicação que se passa numa leitura. Então, como somos todos pessoas diferentes, com valores diferentes, diversas também relações com o mundo, repertórios, cada um diferente do outro, a gente pode ver que esse mesmo livro vai ser atravessado por diversos olhares que vão extrair dele diversos sentidos diferentes, Então é sempre uma atividade também, a leitura, uma atividade singular. Nós vamos, nesse primeiro momento, lidar com a leitura tanto do ponto de vista do produtor, ou seja, quem escreve, produz e transmite o texto, quanto também do receptor, quem recebe esse texto, O texto seria o Vargas Llosa, que é um importante escritor peruano, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Ele diz que o texto, o trabalho do escritor, não deixa de ser um trabalho de persuasão, Existe um efeito persuasivo da ficção, que é fazer com que o leitor creia que aquela história, se não é verdade, ela é possível, Ela é verossímil. Então, a partir de diversos dispositivos técnicos, recursos técnicos, o escritor tenta nos convencer da verossimilhança daquele texto e criar na mente do leitor, uma espécie de ligação mental, compromisso mental em levar aquela história até o seu fim, Então a gente pode dizer que o texto, essa mensagem que existe entre quem produz e quem a recebe, e é quem recebe que extrai vida daquilo que é produzido, O escritor, o trabalho dele é escrever. O trabalho de dar sentido a uma obra é o trabalho do leitor. Essa comunicação, ela também se estabelece porque existe um pacto, entre os dois, de que eu vou fazer uma suspensão da realidade imediata e acreditar naquela obra de ficção. Pode ser um filme, pode ser uma peça de teatro. No nosso caso, é mais corrente a gente ler contos, romances, livros, mas não deixa de ser um pacto, e também por trás desse pacto há o esforço persuasivo de manter a ilusão, constante na nossa cabeça. E a gente pode pensar que um texto que nos agrada é aquele que confere como efeito para nós um efeito de suspensão da realidade, uma espécie de transe, A gente consegue mentalizar aquele texto, dar vida e sentidos a ele. E isso também vai ao encontro de que isso só é possível pois o escritor mobilizou algumas técnicas para realizar textualmente, materialmente, aquilo que ele gostaria de fazer, a sua intenção de escrever. Então, nessa primeira aula, eu decidi que nós vamos ler um conto do Rubem Fonseca, chamado Passeio Noturno, parte 1. É um conto bem famoso, que inclui essa coletânea chamada Feliz Ano Novo, que é um dos primeiros livros do Rubem Fonseca. Eu sempre acho que é interessante, quem acompanhou os outros vídeos, da gente falar um pouquinho do autor e do livro antes de entrarmos em um aspecto específico da obra, porque é basicamente isso, Ele está nos dando uma espécie de moldura, de referencial, para a gente poder situar a produção dele. Quem é meu aluno já sabe que
Eu já mandei um material que tinha alguns textos, e esse é um dos textos, né, o último texto material, vocês podem encontrá-lo e ler e acompanhar a leitura comigo, ou até mesmo procurá-lo na internet, que é um conto muito famoso, bem clássico dos nossos contos brasileiros, e ele está disponibilizado em diversos sites, sem custo nenhum, né? Então, o Rubem Fonseca é um autor que surge com muita força nos anos 60, ele é um dos principais escritores brasileiros ainda vivos, né? Ele tem mais de 90 anos hoje, continua produzindo, e ele produz tanto os romances quanto contos, né? Mas a grande obra dele a gente pode dizer que são os contos, principalmente os primeiros livros, O Cobrador, Feliz Ano Novo e o Lúcia Macartney. Nos contos do Rubem Fonseca é muito presente a temática da violência urbana. Seja a violência dos mais pobres que estão à margem do sistema e são presos e oprimidos por esse sistema, e que numa época de crise como hoje são aqueles que de fato vão pagar mais caro por essa crise, quanto também do lado dos donos dos meios de produção, dos burgueses, das pessoas que já dispõem de um nível material mais confortável para viver, né? Aí existe uma violência, uma certa incomunicabilidade entre esses dois níveis sociais, e muitas vezes é a violência que estabelece o contato, né? Seja a violência de opressão e descaso por parte de uma elite, muitas vezes, ou até mesmo uma elite que vai usar dessa massa, né, desse grupo oprimido para se satisfazer sexualmente, satisfazer em termos de drogas, etc. e tal, ou seja, como objetos de um serviço para manter o narcisismo, o próprio prazer. Seja para o lado do oprimido, ou da vítima, ou do criminoso também, né, que vai então por meio da violência tentar acessar os bens de consumo e o padrão de vida, né, que lhe é negado devido às ordens do capital e da desigualdade. Então a gente tem essa violência como um caminho de contato entre esses dois grupos. Hoje o Rubem Fonseca ele é muito criticado devido à animalização que ele faz dos personagens, né, uma espécie de brutalismo, existe muita brutalidade por trás dos textos do Rubem Fonseca, que tem um passado como delegado, como repórter policial, ou seja, ele conhecia bem mais ou menos o serviço da polícia que percorria a criminalidade e que também servia de ponte entre os poderosos e os não tão poderosos, ou os poderosos do crime e os poderosos do dinheiro. E a gente também tem não só essa violência expressiva, brutal e física, mas também violências nas relações com o outro. Nós temos os grandes problemas da cidade grande, contemporânea, como a solidão, a melancolia, a solidão em meio à massa, né? Então, todo esse universo contemporâneo está presente nos contos do Rubem Fonseca. Nós vamos ler o Passeio Noturno parte 1, existe a parte 2, mas isso eu acho que quem gostar pode ir atrás por si mesmo. Então, Passeio Noturno parte 1. Cheguei em casa carregando a pasta cheia de papéis, relatórios, estudos, pesquisas, propostas, contratos. Minha mulher, jogando paciência na cama, um copo de uísque na mesa de cabeceira, disse, sem tirar os olhos das cartas, "Você está com um ar cansado." Os sons da minha casa. Minha filha no quarto dela treinando impostação de voz. A música quadrifônica do quarto do meu filho. "Você não vai largar essa mala?" perguntou minha mulher. "Tira essa roupa, bebe um esquinho. Você precisa aprender a relaxar." Fui para a biblioteca, o lugar da casa onde gostava de ficar isolado, e como sempre não fiz nada. Abri o volume de pesquisa sobre a mesa, não vi as letras e números, eu esperava apenas. "Você não para de trabalhar. Aposto que os teus sócios não trabalham nem a metade e ganham a mesma coisa." Entrou a minha mulher na sala com um copo na mão. "Já posso mandar servir o jantar?" A copeira servia a francesa, ou seja, prato por prato, né? Mostrando que eles participam de uma classe alta. A copeira servia a francesa. Meus filhos tinham crescido, eu e minha mulher estávamos gordos. "É aquele vinho que você gosta," ela estalou a língua com prazer. "Meu filho me pediu dinheiro quando estávamos no cafezinho." Minha filha me pediu dinheiro na hora do licor. Minha mulher nada pediu, nós tínhamos conta bancária conjunta. "Vamos dar uma volta de carro?" convidei. Eu sabia que ela não ia, era hora da novela. "Não sei que graça você acha em passear de carro todas as noites. Também aquele carro custa uma fortuna, tem que ser usado." "Eu é que cada vez mais me apego menos aos bens materiais," minha mulher respondeu. Os carros dos meninos bloqueavam a porta da garagem, impedindo que eu tirasse o meu. Tirei os carros dos dois, botei na rua, tirei o meu, botei na rua, coloquei os dois carros novamente na garagem, fechei a porta. Essas manobras todas me deixaram levemente irritado, mas ao ver o para-choques salientes do meu carro,
o reforço especial duplo de aço cromado. Senti o coração bater apressado de euforia. Enfiei a chave na ignição, era um motor poderoso que gerava sua força em silêncio, escondido no capô aerodinâmico. Saí, como sempre, sem saber para onde ir. Tinha que ser uma rua deserta, nessa cidade que tem mais gente do que moscas. Na Avenida Brasil, ali não podia ser, muito movimento. Cheguei numa rua mal iluminada, cheia de árvores escuras, o lugar ideal. Homem ou mulher? Realmente não fazia grande diferença, mas não aparecia ninguém em condições. Comecei a ficar tenso. Isso sempre acontecia, eu até gostava. O alívio era maior. Então vi a mulher, podia ser ela, ainda que mulher fosse menos emocionante por ser mais fácil. Ela caminhava apressadamente, carregando um embrulho de papel ordinário, coisas de padaria ou de quitanda, estava de saia e blusa, andava depressa. Havia árvores na calçada de 20 em 20 metros. O interessante problema exigia uma grande dose de perícia. Apaguei as luzes do carro e acelerei. Ela só percebeu que eu ia para cima dela quando ouviu o som da borracha dos pneus batendo no meio-fio. Peguei a mulher acima dos joelhos, bem no meio das duas pernas, um pouco mais sobre a esquerda, um golpe perfeito. Ouvi o barulho do impacto partindo dos dois ossões. Dei uma guinada rápida para a esquerda, passei como um foguete rente a uma das árvores e deslizei com os pneus cantando, de volta para o asfalto. Motor bom o meu, ia de 0 a 100 km em 9 segundos. Ainda deu para ver o corpo todo desengonçado da mulher havia ido parar. Ainda deu para ver que o corpo todo desengonçado da mulher havia ido parar, colorido de sangue, em cima de um muro, desses baixinhos de casa do subúrbio. Examinei o carro na garagem. Corri orgulhosamente a mão, de leve pelos paralamas, os para-choques sem marca. Poucas pessoas no mundo inteiro igualavam a minha habilidade no uso daquelas máquinas. A família estava vendo televisão. Deu a sua voltinha, agora está mais calmo? Perguntou minha mulher, deitada na cama, deitada no sofá, olhando fixamente o vídeo. Vou dormir, boa noite para todos, respondi. Amanhã vou ter um dia terrível na companhia. Então, embora eu tenha gaguejado em algumas vezes, né, e acelerado a leitura, acho que todos conseguiram acompanhar a leitura, ainda mais quem está com o texto à mão ou em tela, em vídeo, né. Nesse primeiro momento, o que me importa, junto com vocês, é que a gente consiga constituir um repertório mínimo de técnicas e de teoria para poder entender uma narrativa. Então a gente pode talvez pensar que essa narrativa ela começa com o personagem chegando a casa, esse narrador, né, em primeira pessoa, ele chega em casa, e a narrativa termina quando ele volta para casa, né? Entre o início e o fim, a gente pode dizer que o primeiro grande elemento da narrativa é o tempo. A narrativa é como se fosse um recorte, né, de um eixo temporal. Se a gente pensar no cinema, isso fica mais fácil de entender, né? A câmera, né, tudo flui ao redor de um contínuo de tempo. O cinema, uma diferença que a gente pode fazer do cinema para a literatura é que a literatura ela se dá muito no tempo, porque eu só posso ler uma palavra por vez, né? Uma letra de cada vez, uma palavra de vez, não posso ler 2 vezes a mesma palavra. Ao passo que o cinema, por tratar mais com imagens e não necessariamente com palavras, ele funciona no espaço. O horizonte mínimo dele para se organizar é a cena, né? Que é um lugar específico. Ao passo que o horizonte mínimo para organizar uma narrativa é a palavra. Uma palavra provocando a outra, entrando em choque com a outra e produzindo frases, né? E que essas frases, então, elas acabem buscando um sentido em quem a ler, ou transmitindo um sentido para quem a ler. Bueno, então o primeiro elemento entre o início e o final é o tempo, esse recorte de onde a gente tem essa narrativa, né? Um conto, a gente poderia comparar em alguns momentos com uma fotografia, então um recorte de uma realidade. E a gente vê uma espécie de micro a partir do qual temos que construir o macro. Ao passo que o Cortázar dizia que o romance, a novela, né, a grande narrativa, ela seria um filme, né, espaçado, quanto é a fotografia, né, aquele pequeno recorte da realidade. Temos esse recorte que é o tempo. Além do tempo, nós vamos ter, então, diversos fatos, né, que vão ocorrendo nesse recorte. O tempo ele pode ser objetivo, ou seja, cronológico, né, o tempo que eu posso medir no calendário, nas horas do relógio. Esse conto como tempo cronológico ele deve ter levado uns 7 minutos de leitura e ele deve ser mais ou menos correspondente
há umas 3 horas na vida do personagem, 4 horas que seja. E a gente tem também o tempo subjetivo, que é aquele tempo interior, né? Aquele tempo que, por exemplo, enquanto eu estou numa aula muito chata de matemática, e perdão aos amigos matemáticos, mas uma aula talvez desinteressante, mesmo de literatura, por que não? Eu posso me lembrar de alguma cena da minha infância, eu pescando com meu avô na praia, né, na beira do mar, eu me lembrando de alguma frase da minha mãe, ou de alguma namorada, namorado, ou seja, a gente pode estar no mesmo espaço, mas dentro daquele tempo cronológico do período que não passa, eu estou vivendo um tempo interior muito mais rico. Se eu vou para o encontro, esse encontro é um fracasso, leva 2 horas, mas para mim o tempo interior foram 5, não acabava nunca. Se eu fui no encontro e foi maravilhoso, pode ter levado 3 horas, mas para mim foram 5 minutos. Ou seja, o tempo também é um componente subjetivo, a gente tem uma apreensão subjetiva do tempo, né? E além disso tudo, a gente tem agora no tempo cronológico da narrativa, então o primeiro fator é o tempo, as ações do personagem. Ele chega em casa, ele vai até a biblioteca, ele janta com a família, ele sai de casa, ele procura alguém para atropelar, ele atropela, ele volta para casa. Ou seja, todas essas ações que eu dei, que em geral são transmitidas por verbos, são um enredo. A gente já tem o tempo, né, que é o recorte a partir de onde se estrutura a narrativa, e a gente tem o enredo, que é a série de ações que esse recorte acaba aglomerando, né, acaba, digamos, colocando os personagens vivenciando essas ações naquele recorte temporal. Além do enredo, nós temos então o ele, né? Nós temos ele, a família, a pessoa que ele atropela. A gente tem os personagens que vão dar vida àquela história. Alguns escritores, como Stephen King, sempre gostam de começar escrevendo a partir do personagem, né? Ou seja, colocar o personagem em algum tipo de situação desafiadora, que acabe comprometendo a certeza daquele personagem, desestabilizando ele, ou que terminem por levar esse personagem a ser testado pra gente ver de que ele é feito, qual é a matéria humana daquele personagem. Nesse caso, a gente tem o personagem narrador, é uma narração em primeira pessoa, a gente está acompanhando tudo a partir dos olhos deste narrador. Na nossa próxima aula a gente vai justamente discutir o ponto de vista e a narração, focalização, para entender como os diferentes pontos de vista também levam o leitor a se aproximar afetivamente ou se distanciar afetivamente da história, e como ele consegue enxergar a história de dentro, de fora, né? Isso daí vai ser um material para uma aula que vem, mas por hoje a gente pode dizer que o senhor da narração, aquele que comanda, aquele que está dispondo dos fatos e dizendo o que aconteceu, é uma voz parcial de um personagem dentro do próprio texto, no caso até o personagem central, o protagonista, que é o homem que executa esses passeios, né? O narrador. Temos o narrador, que é um personagem, ele. Nós temos a família, de certa forma copeira, a pessoa que ele atropela, né? A gente tem então a gente humana participando dessa narração. Temos algumas descrições de cada um, a gente percebe pela situação da família, que é uma família de classe alta, tanto é que eles têm uma criada servindo à noite o jantar, a mulher está bebendo uísque, está bebendo vinho, então a gente já vê que provavelmente são vinhos e uísques de boas marcas, né? São, digamos, de prestígio. Cada filho tem seu quarto, ele dispõe de uma biblioteca. Ele consegue ter cômodos onde ele não fica com a família, pois é um personagem que gosta de ficar isolado. Então a gente já tem ali uma solidão em família como uma possível temática do texto. Cada filho tem o seu carro, né? E eu só gostaria de então... E a gente também tem aquela espécie de crítica, né? Os filhos estão muito interessados no dinheiro. O filho pede na hora do cafezinho, a filha da sobremesa, a mulher não precisa pedir nada, pois eles já têm, né, eles já dispõem de conta bancária conjunta. E tem uma ironia no parágrafo seguinte, que ela diz que quando ele convida todos para passear de carro, já contando que eles não queiram passear de carro com ele, né, com o pai da família, o pater familias, existe uma ironia do escritor, que a esposa diz que ela é uma pessoa cada vez menos ligada aos bens materiais. Se a gente pensar que o efeito disso, que é um parágrafo curto, logo depois dele dizer que tem conta bancária conjunta, é um efeito engraçado que o texto nos permite, né? Um efeito assim de uma espécie de ironia brutal, muito típica do Rubem Fonseca. E tem mais um personagem que, pelo menos a meu ver, é um personagem relevante, é o carro.
E por que eu diria que ele é personagem? Porque o parágrafo que descreve o carro e a descrição que se faz do carro é muito mais rica de toda a família. Eu sei poucas informações sobre o marido e a mulher, a não sei que eles estão gordos, mostrando uma certa satisfação e bem-estar, e um bem-estar assim com excesso, né? Já tem excesso de gordura. Sei poucas informações sobre os filhos, só que eles treinam canto, gostam de música. A criada, ela mais ou menos cumpre uma função de servir a francesa. A mulher atropelada, eu sei um pouquinho mais das compras dela, mas o grande personagem, além do narrador, seria o carro, né? Porque o carro, ele aparece individualizado, quase personificado, né? Existe uma figura de linguagem que é a prosopopeia, ou personificação, e o carro aparece, né, por meio de tantos adjetivos, como uma função essencial do personagem. Eu diria que ele também é um personagem do texto. Bom, temos então o primeiro ponto, tempo. A gente já viu que pode ser cronológico, objetivo ou subjetivo, interior. A gente tem o enredo, as ações, né? O tipo de situação que os personagens vivem dentro daquele tempo, daquele recorte. E nós temos os personagens, que são as criaturas que vão viver essa trama. Na aula que vem eu vou falar um pouquinho melhor sobre o personagem, que eu acho que é o centro das narrativas em geral, o personagem. E muitas vezes quando a gente tem um bom texto, parece que conhecemos melhor o seu personagem do que as pessoas ao redor de nós, tamanha a capacidade, a riqueza interior que esses personagens conseguem nos comunicar. A quarta questão é o espaço. Vejam, ele vai para casa, ele vai até a biblioteca, ele janta com a família na sala de jantar, ele sai de casa, ele vai para a rua, ele atropela, ele volta para casa. Então a gente tem um espaço que seria também, pode ser um espaço exterior, né? Ou pode ser muitas vezes uma paisagem interna, mas é importante que o espaço se comunique com o personagem e que o envolva na narrativa, né? Que ele também transmita uma função importante para isso. Basicamente, cada ingrediente, cada recurso técnico tem uma função a desempenhar, ainda mais no conto que se vale pela concisão e pela economia, né? Eu tenho que ter o máximo de efeitos com o mínimo de artifícios ou de elementos. E por fim, depois do espaço, aquele que une todos esses pontos seria a figura do narrador, né? O narrador aqui no caso de primeira pessoa, que conta, dispõe desses fatos, né? Como é uma lógica interior, ele dispõe de uma maneira. Se o texto fosse narrado pela esposa, seria de outra, pelos filhos de outra, ou seja, o material dessa narração varia conforme aquele que a está comunicando, né? Até eu tenho um exemplo para vocês tirado de um livro do Salinger, que é o apanhador do campo de centeio, que ele diz mais ou menos assim, uma narração também em primeira pessoa. Primeiro parágrafo, um parágrafo célebre da literatura. Se querem mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que vão querer saber é onde eu nasci, como passei a porcaria da minha infância, o que meus pais faziam antes que eu nascesse e toda essa lenga-lenga tipo David Copperfield. Mas, para dizer a verdade, não estou com vontade de falar sobre isso. Em primeiro lugar, esse negócio me chateia. E além disso, meus pais teriam um troço se eu contasse qualquer coisa íntima sobre eles. São um bocado sensíveis a esse tipo de coisa, principalmente meu pai. Não é que eles sejam ruins, não é isso que estou dizendo, mas são sensíveis para burro. E afinal de contas, não vou contar toda a droga da minha autobiografia nem nada. Então a gente vê aqui uma narração em primeira pessoa, possivelmente de um personagem adolescente, né? E que também está brincando com algumas convenções do gênero autobiográfico, porque em geral começa quando a gente nasce, etc. Ele diz, não vou falar sobre isso. Daí ele cita os pais, vão falar também como se conheceram, vou falar só sobre um episódio isolado que aconteceu comigo, ainda com uma linguagem de baixo calão, ou pobre, em vocabulário, revelando a idade do narrador, né? E um outro exemplo muito interessante de uma narrativa um pouco mais rara é a narrativa em segunda pessoa que aparece no livro do Ítalo Calvino, que é um viajante numa noite de inverno, que aparece assim: você vai começar a ler um novo romance de Ítalo Calvino. Se um viajante numa noite de inverno, relaxe, concentre-se, afaste todos os outros pensamentos, deixe que o mundo à sua volta se dissolva no indefinido. É melhor fechar a porta, do outro lado há sempre um televisor ligado. Diga logo aos outros, não quero ver televisão. Se não ouvirem, levante a voz, estou lendo, não quero ser perturbado. Com todo aquele barulho, talvez ainda não o tenha ouvido. Fale mais alto, grite, estou começando a ler o novo romance de Ítalo Calvino. Se preferir, não diga nada. Tomara que o deixe em paz, né? Então, basicamente, a gente pode pensar que existem diversas maneiras de contar uma história, mas nós temos muito presentes esses 5 elementos: tempo, enredo, personagem, espaço e narrador.
São esses elementos que criam, né, ou seja, são eles os recursos básicos para criar a ilusão narrativa, para criar esse efeito de persuasão que o Vargas Llosa tanto fala na mente do leitor, e esse efeito de transe da leitura, suspensão da realidade, para a gente poder se dedicar àquele texto e querer que ele seja, pelo menos nas suas relações internas, real, crível, né, acreditável. Além disso tudo, ou seja, a gente ficou muito no aspecto técnico, embora em alguns momentos eu tenha falado de conteúdos humanos que também percorrem isso, e é importante a gente ver que uma narrativa ela é contada por termos que os linguistas chamam de figurativos, termos concretos, né, seres, personagens, mas por trás dessas ações também existe um subnível, que é um eixo abstrato, um nível abstrato temático da linguagem, que são sentidos que eu posso extrair de uma obra. Naquela nossa metáfora do livro, né, sendo atravessado por diversas leituras, a gente pode dizer que um livro ele percorre muitos temas, muitos tópicos, e diferentes leitores vão poder tentar lê-lo e dar significado a essas manchas pretas no papel de formas diferentes. Discutindo com vocês em alguns momentos, a gente falou de alguns temas possíveis, como, não que sejam todos, mas alguns que eu acabei anotando aqui só para a gente poder conversar o sentido humano do texto, mas seria o trabalho brutalizante, né? Uma vida contemporânea em que o preço do trabalho também é muitas vezes a sensibilidade ou os afetos. Então, uma pessoa inserida nessa ótica do trabalho, e também muitos falam sociopata, psicopata, também é uma leitura aceita, claro, né? Não existem limites para leituras, mas essa é uma leitura muito plausível. O lazer da família se dado talvez ao sacrifício desse pai no trabalho, né? Essa rotina brutalizante e essa família sem afetos. As relações sem afeto que permeiam todos, né? Os filhos veem o pai como um depositório de dinheiro, talvez porque o pai só se preocupou com dinheiro e não deu atenção para os filhos. A esposa também parece que é um descaso ali com aquele casamento meio vazio, os dois gordos. Ela tem um lado muito forte do marido que é desconhecido, que também é um elemento do texto, né? A face desconhecida, além do papel familiar. A família conhece a versão oficial desse pai, né? Que é um trabalhador, talvez um empresário, e é um pai de família, mas não sabe dessa face oculta, que ele é um assassino. E nós temos, acho que, outros dois grandes temas, que é a solidão na cidade grande, e esse pai também que está tão desnorteado, tão fora do eixo com a família, que prefere estar sozinho, né? O lugar que ele gosta de ficar em casa é a biblioteca. Então ele mal vê a mulher, dá um oi para ela, vai para a biblioteca onde ele gosta de ficar isolado. A gente tem uma espécie de mediação do narrador muito interessante, parágrafos curtos, daí de repente temos um longo parágrafo onde acontece toda aquela cena, que já começa um parágrafo mais lento dele tirando e repetindo aquilo, tirar o carro, botar o carro, sair com o carro, descreve o carro, e depois nós temos o atropelamento, né? Como nós estamos inseridos no ponto de vista do personagem, quem não leu o conto, quem foi a primeira vez que leu o conto, talvez até pensasse que ele fosse atrás de alguma aventura sexual, né? Ou uma travesti, ou um garoto de programa, uma garota de programa, e daí a gente surpreende que na verdade ele vai atropelar alguém, e provavelmente faz isso sistematicamente, né? Quase todas as noites ele atropela alguém, o que nos leva talvez a um dos últimos pontos do texto, que é a violência como cartaz, que é um tema que aparece também muito num livro chamado Clube da Luta, né? Do Chuck Palahniuk, que é, digamos assim, uma vida sem sentido, uma vida que estamos anestesiados. A palavra estésis no grego significa sensações, né? E quando a gente fala em filosofia ou literatura de estética, a gente está falando justamente das obras de arte e o tipo de sensação que o objeto artístico consegue despertar no seu intérprete, no seu leitor, né? As pessoas que vão a estéticas, elas vão então também tentar tratar da beleza, saírem mais bonitas, então a estésis ela tem a ver com a produção de sentidos. A anestesia é quando eu nego essa produção dos sentidos. Então o anestesista é aquele que nos coloca numa posição de insensibilidade frente à natureza, frente a uma cirurgia, no caso da medicina. Então a gente tem um cotidiano repetitivo, brutalizado, uma vida sem afeto. E nós temos, por outro lado, essa anestesia que esse cotidiano gera, né? Um meio de fugir com isso e voltar a sentir, a voltar a ter alívio. Ele fala muitas vezes, eu gosto de demorar, me irrito em demorar a fazer esse ritual de tirar os carros, porque depois o alívio vai ser maior, né? Isso daí cria uma expectativa nele de gozo, portanto. E aí esse gozo se confirma na hora que ele consegue exercer com uma expressão, né? A violência como uma forma de expressão dessa solidão e de tudo isso, né? Ele para se sentir vivo, precisa atropelar e cometer violência, que é uma coisa totalmente reprovável, com certeza, né? Porém, a gente vê ali, então, o preço também para um cotidiano tão banalizado. Bom,
Espero que então vocês tenham acompanhado essa leitura e como uma atividade que eu gostaria de pedir a todos, o bom de fazer aula EAD é que vocês se encheram o saco da minha voz, podem ver um seriado, podem pausar, podem também fazer que nem eu, né, tomar sistematicamente uma xícara de café. E pra gente encerrar, eu só gostaria de falar para vocês prestarem atenção em 3 aspectos técnicos, né? Nesse livro, o Stephen King, que é um escritor de best-sellers estadunidense, ele revela um pouquinho sobre as suas memórias em relação à escrita. E ele divide a escrita pelo menos em 3 questões, né? A narração, que leva a história do ponto A para o ponto B, a descrição, que cria uma realidade sensorial para o leitor, e o diálogo que dá vida aos personagens através do discurso. Então acho que é interessante a gente pegar esse texto que nós analisamos do Rubem Fonseca e ver o quanto os diálogos revelam o personagem, né? Um diálogo ele não só faz andar a narrativa, como também revela o personagem na sua interioridade, nos seus sentimentos, ou o que ele é, né? Dá vida a eles. Nós temos a narrativa desse ser que chega em casa, sai pra rua e atropela alguém e retorna para casa, ou seja, leva de um ponto A ao ponto B dentro do tempo, daquele recorte que nós estabelecemos. E um dispositivo muito importante que eu acho que vale a pena a gente atentar é a descrição, porque é a descrição que vai dar uma percepção sensorial à história. Por isso que é tão importante o carro, né? O carro é muito bem descrito, a gente cria uma imagem daquele carro. Percebam como a descrição ela é acompanhada de adjetivos, né? Então a descrição ela é como se fosse uma espécie de atmosfera criada, em geral, né, a serviço da narrativa. Eu gostaria então que vocês lessem os textos que foram disponibilizados até esse momento e dissessem quais são os textos narrativos dentre eles e por quê, por aparecerem esses elementos ou não, tá? E nós nos veremos no próximo encontro em que discutiremos o ponto de vista e o personagem. Muito obrigado, tenham uma boa quarentena, se cuidem, lavem bem as mãos, assistam bastante seriados, façam exercícios, né? E demonstrem afeto para as pessoas perto de vocês, não sejam que nem esse personagem do Rubem Fonseca que fecha a cara para os outros, mas tentem se expressar por meio do toque, né? Do amor. Obrigado, até mais!